Meu nome é Bels Barbosa, esse é o Bels Reading e hoje eu tô aqui pra falar com você sobre a minha segunda entrada no Buzzword Challenge 2025, que é o prompt de, na capa, tem que ter um skyline, ou seja, a linha ali, tá vendo? Do sol, o céu. Exatamente. Esse daqui é o The Promised Boys, a edição nacional, né? O Todos os Olhos em Nós, do autor Nick Bru, que é publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Eu utilizei esse livro como o Vamos Matar Dois Coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque assim eu participo, né, de um dos prompts do mês de fevereiro do challenge e eu cumpro também o meu desafio próprio, que é ler os livros físicos que eu possuo aqui em casa. Esse daqui eu comprei já tem um ano. Eu não tinha lido ainda, então vergonhoso. E eu peguei o livro pra ler essa semana que passou. E ótimo livro, tá, gente? É muito engraçado que muito poucas pessoas falam sobre ele. Fui procurar resenha, não achei, diga-se de passagem. E é um ótimo livro, recomendo demais. O Promised Boys trata da história de 3 meninos negros, quer dizer, 2 meninos negros e um menino latino, né? O JB, o Ramon e o Trey. E eles são acusados do assassinato do diretor da escola que eles estudam. É Promised Boys exatamente por isso, porque a história que eles estudam chama Urban Promise. O diretor da escola, que é o Moore, ele é assassinado num dia de jogo na escola e os 3 suspeitos são o JB, o Trey e o Ramon, porque eles estão em detenção. E a detenção deles fica do lado da sala do diretor. O livro é dividido em múltiplos pontos de vista. Esse daqui é o tipo de livro que a gente chama de mixed media, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô falando de livro de suspense, de thriller, porque ele mistura entrevista, ele mistura interrogatório, ele mistura passagem do dia a dia, de você acompanhando naquele momento o que os personagens estão fazendo. Nesse caso, também a gente tem recorte de jornal, né? Então, por exemplo, existem manchetes de jornais, existem e-mails que foram enviados, né? Assim, não tem gravação, né, do interrogatório dos meninos. Então, é por isso que chama mixed media. São vários tipos de mídia diferentes que estão mixadas num livro. Esse é um livro curtinho, né, menos de 300 páginas. O suspense muito bem construído, muito inteligente. Eu cheguei a descobrir quem era. Importante aquilo a menina do suspense descobriu quem era, sim. A menina do suspense descobriu quem era a pessoa, né, que efetivamente matou o diretor. Mas a ideia em si do livro é um suspense social, digamos assim. Porque eu não sei o quanto vocês se debruçam a compreender a situação das pessoas negras no lugar onde vocês moram. E nesse caso, das pessoas negras no mundo. O quão é difícil, principalmente para um homem negro, não ser visto como automaticamente um marginal. Esse é um dos grandes debates que esse livro traz. Eu não vou ficar segurando o livro, tá? A gente já tem que segurar o livro tá aqui, vocês estão vendo ele. Eu vou colocar a foto dele aqui. Obrigada. Para poder deixar o livro ali do lado. É uma discussão muito pertinente, é uma discussão muito necessária e é uma coisa que nós, pessoas negras, lidamos com absolutamente todos os momentos, né? Eu mesma sou tia de 2 meninos negros, então é sempre algo que tá aqui, sabe? Tipo, na frente do meu cérebro. Imaginar como os meus sobrinhos vão ser vistos, como eles vão ser tipificados, como eles vão ser encarados pela sociedade, apenas pela cor da pele dele. No caso dos meninos, eles são maltratados, malquistos, são vistos nesse lugar sem nenhuma prova efetiva de que eles teriam cometido a suspeita inicial do porquê. Quando você efetivamente esmiuça os detalhes do porquê cada um desses meninos está como suspeito, no caso, é o tom da pele, mais nada. Para quem acompanha coisas de investigação, tem um termo que é muito utilizado sempre, que é prova circunstancial. Tipo assim, é a prova que tem o mínimo valor possível, porque ela não é uma evidência, ela não é uma prova, ela é algo que indica a possibilidade do culpado, né? Ou melhor, do suspeito ser o culpado. É tudo que as pessoas têm contra os meninos. Eles estavam no lugar errado na hora errada. Um deles não estava nesse lugar em específico, porque ele estava fazendo algo, e os outros 2 saíram do lugar, então, obviamente, sim, eles são culpados. O livro tem ótimas discussões, né, assim, relacionadas a como, para o homem negro, para o menino negro, ele precisa ser sempre 100% e ainda sendo 100% não é o suficiente.
né? No caso do JB, ele tem boas notas, ele é um menino aplicado, ele é um menino tranquilo, ele é um menino calado, ele nunca se envolve em confusão, mas ainda assim, quando as pessoas começam um burburinho, fala dele, sabe, de um jeito negativo. Aí ele é caladão demais, ele nunca fala com ninguém. O guri não pode ser introvertido. Por quê? Ele é preto, então ele não pode ser introvertido. Aí a gente fala do Trey. Ele é uma pessoa que passa dos limites nas brincadeiras. Mas as pessoas que falam que conhecem ele, efetivamente, sempre falam que ele é um menino muito gentil, que ele tem um coração de ouro, que ele não é essa pessoa. E aí quando você efetivamente vai ouvindo o próprio ponto de vista dele e das pessoas que estão próximas a ele, você percebe que ele é um menino que passou por coisas horríveis na família. Ele é um menino que o tio tá tentando cuidar dele, mas que tá utilizando os métodos errados. E que não é porque ele é uma pessoa ruim, mas ele também foi criado de um jeito difícil e ele tá tentando fazer o melhor que ele pode. Ainda que, de novo, da forma incorreta. E aí quando a gente vai falar do Ramon, recai sobre ele os problemas dos outros. Ramon tem um primo que tá envolvido numa gangue. Então, porque o primo dele tá envolvido nessa gangue, automaticamente ele faz parte da gangue também. Ninguém dá o benefício da dúvida pra ele, sabe? Ele é um menino que trabalha todos os dias, que vende a comida da avó dentro da escola para poder ajudar a avó a ter uma vida melhor. Ele tem um sonho de ter o próprio restaurante dele. Ele criou um projeto na escola para ajudar outros meninos e para lidar também com a falta de suprimento e com os trabalhadores que estão muito cansados, inclusive. Mas ele é visto como alguém ruim ou errado porque ele tá vendendo a comida dele dentro da escola. Tipo, coisa louca, sabe? Então, muito mais do que o suspense de quem matou esse diretor, nós somos convidados a refletir o quão injusta a nossa sociedade é com esses meninos negros. O quanto eles têm que fazer o dobro do que uma pessoa branca. E mais ainda, mesmo fazendo o dobro, ainda não é o suficiente. A gente fala muito aqui no Brasil, principalmente as pessoas que fazem parte de algum tipo de movimento social e que tomam consciência do seu lugar no mundo, né? Nós conversamos sempre muito do quanto a polícia nos olha, nós, pessoas negras, como imediatamente o culpado. Se você perguntar para qualquer pessoa negra que não seja de classe mais alta, e até as pessoas de classe mais alta, se elas já foram seguidas numa loja pelo segurança, se em uma blitz eles tiveram que abrir a bolsa, se eles já foram parados numa blitz, sabe? Tipo, esse tipo de microagressão que nós temos que lidar todos os dias estão mais do que presentes aqui. E o Nick não é nem um pouco sutil nas reflexões, o que para algumas pessoas pode não ser legal, mas pra mim é muito, muito, muito legal. É muito legal que ele tenha escrito esse livro e que ele não tenha tentado em momento nenhum mascarar as críticas que estão aqui. Elas são muito plenas, muito vívidas e muito necessárias. Ele, em momento nenhum, não enfia o dedo na ferida. Pelo contrário, sabe? Tipo, existe inclusive alguns momentos que são muito de escárnio. Tem uma personagem que ela vai meio que opinar sobre uma pessoa que ela nem conhece. Ela nunca teve nenhum tipo de contato com ele, mas ela tá falando que ela acha que ele é perigoso. É muito doido, porque a gente tem o reverso da situação. A gente tem essa situação pelos olhos dela, e ela é uma mulher branca, e depois nós temos a situação pela vista da pessoa sendo acusada por ela. É muito doido perceber que muito provavelmente ela mascarou a visão dela. Para essas pessoas brancas que se colocam principalmente num lugar de salvadores, porque é isso que ela tá fazendo. Ela tá se colocando num lugar de superioridade porque ela utiliza o conhecimento dela para ser tutora de meninos que não possuem o inglês como primeira língua na escola. E aí ela fala desse pedestal. E aí ela descreve o encontro com o JB. E depois, quando o JB descreve o mesmo encontro com ela, essa pessoa que ele nem conhece, só viu se esbarrando ali no corredor da escola, porque ela faz tutoria lá, é absurdamente diferente a situação. E ela não é a única pessoa que tá nesse lugar do nós tentamos dar uma vida melhor para essas pessoas. Tem uma outra pessoa que doa muito dinheiro pra escola, a mesma coisa.
E aí, assim, fica muito claro no discurso do autor e também fica muito claro que os personagens que estão envolvidos no livro, eles sabem. Eles sabem como eles são vistos. Eles sabem como a sociedade percebe eles. E eles não têm entre si nenhum tipo de meandro pra falar sobre isso. Porque é necessário. É necessário que essas pessoas sejam colocadas no lugar delas. É necessário que eles entendam que a gente sabe que eles se veem nesse lugar e que a gente não aceita isso. Então, se você quer um livro que tem uma reflexão social extremamente necessária, extremamente interessante, muito bem feita, e que, além disso, também tem um elemento ali investigativo, também possui um elemento de quem matou, quem não matou. E, de novo, se você viu o meu vídeo no TikTok falando morreu foi pouco, de novo, Moore morreu foi pouco, tá, querido? Devia ter morrido antes. Porque os meninos te aturaram e ainda foram simpáticos. E tem, tipo, uma revelação de um personagem maravilhoso aqui, do nada. Você não tá esperando, e quando ele efetivamente se revela e você conhece e entende ele, e o papel que ele tem pro desenrolar desse mistério maravilhoso. Super, super recomendo, tá? Promise Boys, Todos os Olhos em Nós, Nick Brooks, publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Cumpri aí a minha challenge e consegui eliminar mais um dos meus livros aqui, físicos da leitura. E recomendo demais essa leitura pra você.